Oi, aqui no canal eu já fiz um vídeo explicando essa história do Jam23 ser o último Just Dance. Também já fiz um vídeo explicando tudo que a gente vai ter de novidade desse novo Just Dance também. Claro que não podemos esquecer de falar das polêmicas também, já que o 23 também tem alguns problemas que merece ser comentado aqui no canal. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal. E se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos pro assunto principal do vídeo. Pra fazer esse vídeo, eu abri meu bloco de notas e comecei a anotar algumas coisas que eu tava achando que era problema. Pensei comigo, devo estar sendo muito chato, muito crítico. Até que eu perguntei lá no meu Instagram, que é o Rodrigo64, que se você não me segue lá, porque eu interajo muito lá. Eu fiz um story perguntando quais eram as coisas que estavam te incomodando, que poderia ser um problema do Jam23. E eu percebi que vocês são mais críticos que eu. Então, começando com o primeiro problema que tá tendo nesse Jam23, é as próprias informações do jogo que a Ubisoft tá escondendo. Já começando pelo próprio anúncio do jogo, que eles mostram algumas novidades desse jogo, que é todo o menu, todo aquele online. Porém, esconderam duas informações bem importantes. Primeiro, as plataformas do jogo, que eles não citaram e até mesmo tiraram do final das prévias. Nem na descrição eles citam as plataformas. Depois a gente vai descobrir que tá faltando duas plataformas, que eu já vou chegar lá. E a segunda coisa que esconderam, tivemos que correr lá pro perfil do Twitter, onde em uma postagem foi revelado que o jogo vai virar um jogo de plataforma de dança sob demanda, que é aquilo que eu expliquei no vídeo, que o Just Dance vai virar uma coisa só, que ao invés de você comprar um jogo todo ano e ter que abandonar o antigo, você apenas compra um pack. E isso é uma informação tão importante que não falaram no anúncio, esconderam por quê. Agora, o que deu polêmica mesmo, que provavelmente você está esperando eu comentar assim, é isso do Just Dance 2023 não ter versões para Xbox One e nem PS4, já que eles também responderam escondido uma pessoa falando que esse jogo será apenas para a plataforma Next Gen, onde usaram uma desculpa que essa mudança conseguiu garantir uma melhor experiência para o Just Dance. Sim, meteram essa desculpa de Next Gen não cola, que para começar vão lançar pro Nintendo Switch, que sim, o Nintendo Switch ele é um console Next Gen porque veio depois de 2017, comparado com o PS4 e o One, que é de 2013, se eu não me engano. Mas essa desculpa não faz sentido, porque mesmo o Switch, sendo um console Next Gen, ele é um console fraco, entre aspas, comparado com o PS5 e a Xbox Series. Então esse negócio de garantir uma melhor experiência pro Just Dance não cola, porque se um tablet roda o jogo, porque o One e o PS4, que são mais potentes, não vai rodar? Aí que eu te respondo, dinheiro. Eles dão preferência pro Switch porque justamente é o carro-chefe do jogo, é a plataforma que mais vende o jogo, e a Nintendo gosta desse tipo de jogo na plataforma dela, diferente da Sony e a Microsoft, o foco de jogo não é isso pra eles. Que foi a falta de vontade da Ubisoft de portar o jogo pra essas plataformas, que chega a ser curioso, porque aquele Just Dance Next na verdade virou o 23, e no começo do Just Dance Next, nos arquivos que a gente tem, é possível achar uma pasta dedicada pro One e pro PS4, indicando que iria ter portes. Então o que aconteceu que não lançaram? E pra piorar, o jogo tá sendo feito usando a Unity, que é uma engine muito fácil de você mexer e portar, mais fácil que a UbiArt que eles usavam. Algumas pessoas teorizam que eles não quiseram fazer o port do One e do PS4 porque os dias desse console estão meio que contados. Por ser um jogo que vai usar um sistema de demanda online, talvez ficaria com medo de fazer um port pro One e PS4 e as plataformas ser desligadas. Porém, não faz sentido também, porque a Ubisoft deu suporte até mesmo pro Wii depois que a Nintendo desligou tudo. E com isso do PS4 e o One tá com dias contados, isso não é mentira, porém não é bem assim. Porque ok, estamos na metade dessa nova geração e esses consoles não tem nenhum jogo que realmente te faça querer ir para essas novas plataformas, já que tudo está sendo lançado na plataforma antiga. Então eu chuto que o One e o PS4 ainda vai ter mais uns 2 ou 3 anos de vida. E mesmo com os dias contados das plataformas, ainda era interessante a Ubisoft lançar o jogo, porque ela lançava e ia farmar dinheiro com nós trouxas que iria comprar os packs das novas músicas e do novo Limiter dela, e daqui 3 anos assim, quando a plataforma morrer, ela ia desligar o servidor e pronto, mas pelo menos ela lançou e fez dinheiro. E é irônico, o fodendo novo Assassin's Creed Mirage vai ser lançado para PS4 e One, um jogo muito mais pesado, de mundo aberto, que era para ser um jogo Next Gen, vai ser lançado nos consoles antigos. E não vem me dizer que um porra de um joguinho de dança que usa arquivo de vídeo é mais pesado que um jogo de mundo aberto, né? Aí você pergunta, e por que a Ubisoft lança Assassin's Creed Mirage no One e no PS4? Porque ela sabe que tem público ainda. Muitas empresas estão lançando esses jogos nessas plataformas antigas, aumentando a vida útil dela, porque sabe que os jogadores não estão migrando para as plataformas novas e assim fazem mais dinheiro. Só os trouxas estão pagando 5 mil reais em console para não jogar nada de exclusivo ou de tão diferente que você não consegue jogar nas plataformas antigas. Porque tudo roda nas antigas, porque justamente o Just Dance, que é um jogo casual leve, não pode ser lançado pra ela. Ele tem que pagar esse preço de ser um jogo exclusivo Next Gen. Chegou até a aparecer no site da Microsoft que teria uma versão pro One, porque tinha uma tag lá, mas aquilo foi bug mesmo, porque nem tá aparecendo mais as versões do One no site da Microsoft, só no site da Microsoft Brasil, mas depois vão arrumar isso já. Então essa desculpa de limitações técnicas não faz sentido. E até chegar a responder uma pessoa que pediu essas versões de One e PS4, falando que eu vi meus nossos dançarinos
e entendemos suas preocupações e tenha certeza que a gente sempre faremos o possível para garantir que você continue dançando. Que dá a entender que eles realmente estão recalculando essa rota dessa ideia merda que fizeram, mas na verdade só falaram isso pra gente meio que sossegar e esquecer isso e parar de encher o saco deles, mas não vai ter o jogo. Só tô enrolando a gente com frase genérica. Muitos falam que usaram essa desculpa de Next Gen pra não ter que perder tempo fazendo tracking de corpo inteiro pro One e pro PS4, meio que pra economizar tempo, e eu não duvido, porém eles perderam tempo pra fazer o tracking de corpo inteiro pra Can't Stop the Feeling do Eliminate, que ficou uma semana. Então pra que fazer algo que você não vai usar? E mesmo no PS4 ainda tem um Move que usam os arquivos de controller da vida. Foi a falta de vontade mesmo de fazer o port. Burro vão ser eles, porque eles vão perder um pouco das vendas do One e do PS4, que tinha mais gente que é o Series e o PS5, porque 90% das pessoas que têm esses consoles novos não compraram eles pensando em Just Dance. Era melhor ter lançado como exclusivo da Nintendo de uma vez, que ia ficar menos feio. Eu vou tentar comprar um Switch, não sei ainda, mas se eu vou correr pro Switch. Mas isso não lançar pro PS4 nem o One, não foi nem um tiro no pé, foi na cabeça mesmo. E eu acabei de comentar por cima isso de tracking de corpo inteiro, eu já posso emendar no próximo problema. Já que essa nova geração de consoles abandonou de vez essa moda de acessórios de movimento assim, pra jogar, você joga mais limitado. Como o Kinect morreu, não foi nem muita culpa da Ubisoft, porque o Kinect morreu lá em 2017, onde a própria Microsoft parou de fabricar. Um fato que é óbvio é que o Kinect foi um grande problema pro Xbox One. Você era obrigado a comprar um console com Kinect, que deixava já o console mais caro, por uma coisa que poucas pessoas iam usar mesmo aquele acessório. A Ubisoft usou esse corpo morto do Kinect até 2022. Guerreira, uma hora ia acontecer isso, ela tem que enterrar esse corpo, não dá mais. Não vale a pena a Ubisoft investir no seu próprio Kinect, ia sair muito caro para a Ubisoft e para o consumidor. Esse tipo de acessório só deu certo no seu auge, que foi lá na época do 360. Não adianta forçar hoje em dia só pro Just Dance. Então uma hora ela ia matar. Ponto. O problema é que agora, para você jogar o Just Dance no Series, a única opção que sobra é o celular, que é uma boa escapatória, porém é muito desconfortável, porque ele pode voar na sua mão muito fácil, além do celular não ser nada ergonômico para você jogar mais de 10 minutos, já que ele é grande e a sua mão vai começar a suar. O PS5, os moves ainda funcionam lá, porém a Ubisoft tem que liberar a função para você jogar com os moves, porque a versão nativa do 21 e o 22 pro PS5 era só celular. Porém, se você usasse a versão do PS4 no PS5, dá para jogar com os moves e a câmera, mesmo sendo adaptador assim, mas dá pra usar. Então no 23, se a Ubisoft quiser, ela ainda pode habilitar a função do Move no PS5, coisa que eu duvido, mas pelo menos ia ser mais confortável que jogar com o celular. E por último, seria o console mais confortável para jogar o jogo, que é o Nintendo Switch, já que o controle não é tão grande, é ergonômico, além de prender no seu braço, é mais confortável. Mas dá sim pra jogar com o controle, tipo o celular, não é o fim do mundo. A única coisa que atrapalha é passo de chão e passo de bater na mão de alguém, igual muitas músicas têm. Logicamente o Kinect dá mais conforto, porém o celular ainda não é o fim do mundo. Sua mão não vai cair, você pega e jogar com o celular assim. Só o celular que vai cair, mas essa mão não. E agora eu vou militar, hein. Eu vi algumas pessoas chorando, falando que agora não tem mais Kinect, o jogo morreu, virou algo que não precisa mais dançar, é só você mexer o pulso pra pontuar que você consegue perfeito. E isso é uma mentira. O mundo não gira em torno do seu Kinect. O primeiro ponto já é, o que fez o jogo ter sucesso no começo foi justamente isso de segurar um controle na mão. Ponto. Se eu vou jogar um jogo de dança, mesmo que o jogo não vai capturar meu corpo inteiro, eu tento imitar o coach o máximo que eu consigo, porque eu jogo sério. Não comprei a porra de um jogo de dança apenas pra ficar parado em frente à TV pra mexer o pulso. Se você faz isso, você é trouxa de pagar R$300 nessa merda pra mexer o pulso, porque mesmo que você tenha um controle na sua mão, você ainda tem que imitar o personagem. Dependendo da choreo, isso vai ficar um pouco ruim de fazer, mas tem que tentar fazer pelo menos. Apesar de parecer muito um retrocesso de tecnologia, essa foi a forma do controle que fez sucesso ao jogo. Então não adianta desprezar quem joga no controle. Quem gosta de dançar, vai dançar mesmo assim. Mas sim, jogar no celular é desconfortável, ponto. E desculpa, eu tive que falar isso, mas eu tô taco cheio. Mas indo pra outros problemas, uma coisa que me incomodou é essa nova UI, principalmente no quesito de HUD, que eu achei que eu tava sendo chato, mas sério, o tanto de mensagem que eu recebi falando sobre essa nova UI, essa HUD nova, começa mal com isso do seu avatar, que agora são desenhos. Outra coisa que eu não curti também, e teve gente que outras pessoas que também não curtiu essa ideia de ser um avatares meio que ser desenho, tipo, é bonito, mas não precisava ficar ali em cima, porque tem o personagem, aí tem o nome embaixo, e dessa vez tacaram a estrela embaixo do seu nome, que inclusive ficou muito feio, principalmente quando a estrela tá vazia, que fica esse buraco preto faltando, e a barrinha do lado não serve mais pra nada, já que a estrela está lá em cima. Tem hora até mesmo que a HUD atrapalha o coach que fica no rosto dele. No 22 já acontecia um pouco isso, mas lá a HUD era pequena, nessa não, era gigantesca. Curioso que nas prévias dessa semana é possível ver que as estrelas também estão nessa barrinha, então é customizável, porém eu achei que ficou feio, porque fica estrela vazia no canto e estrela vazia em cima, porque a estrela vazia em cima com fundo preto ainda está. Por mim, se pudesse customizar, tirar essa estrela ali de cima que tá preto sem nada, ficaria bem melhor
melhor do que estrela vazia num lado, estrela em cima e outro vazio, não. E comentários que eu fiquei surpreso é que dessa vez algumas pessoas estão falando que o rosto dos coaches estão ficando muito exagerado e estão incomodando um pouquinho. Porque antes tinha músicas que realmente combinavam você ver o rosto dos coaches, já que tem músicas que trabalham com expressões. Porém, em outros casos, fica muito feio. E no 23, até o momento, não tem nenhum coach que não tenha expressão no rosto. O máximo Stay. Mas Stay não conta porque eu acho que ele é um robô assim. E já que eu tô falando de Stay, outra coisa que tá incomodando agora é o excesso de ângulo de câmera em algumas músicas. Não vou negar. Isso de movimento de câmera é legal, mas em alguns casos isso mais atrapalha e pode deixar confuso. Em Stay, eles exageraram muito, mas não é nem tão culpa da Ubisoft, já que tinha uma trend no TikTok que tinha isso de câmera ficar virando pra lá e pra cá. Então aqui faz sentido usar, mas tem algumas músicas que estão meio que forçando esse uso. Um outro problema para algumas pessoas está sendo isso de muito coach que a gente já conhece voltando, que na teoria eles poderiam estar perdendo a criatividade, mas na minha opinião, se eles querem usar coach antigo, coaches clássicos já apareceram, pelo menos usem direito. Igual foi Telefone e Sweet by Psycho, que fez totalmente sentido com a ideia da música. Se combinar, pode botar, mas não pode forçar também esse estilo. Mas é uma coisa que não me incomoda. Mas agora um grande problema mesmo, que eu tô com medo que pode dar ruim, é essa ideia do jogo ser uma coisa só. Porque a ideia em si não é ruim. Era uma coisa que a gente sempre teorizou que isso ia acontecer um dia. O problema é que ainda tá cedo. O Just Dance, quando era um jogo meio que descartável, que lançava todo ano físico e digital, ainda dava muito dinheiro. Agora com essa ideia de ser um launcher, atualizar o jogo do ano por meio de pack de músicas, eu acho que vai confundir muito o pessoal. Principalmente a galera mais casual, família, que é o público fora da bolha do Just Dance que compra o jogo. Eu acho que isso vai deixar o jogo muito confuso. Quando lançar o 24, o que vai acontecer? Eles vão meio que atualizar a loja e a minha versão do 23? Ou vão fazer meio que uma outra aba na loja digital pro 24 pra eu poder comprar o pack? E se eu comprar o 24 e não tiver o 23, eu vou conseguir jogar ainda porque vai vir um launcher nele? Ou seja, são vários problemas e dúvidas desse novo sistema que a Ubisoft escolheu. Quando o jogo era lançado em mídia física, era muito melhor. Apesar do 23 também ter uma mídia física, porém, como eu disse nos outros vídeos, é uma mídia física falsa. Não vem CD e nem cartucho, é apenas um código que ainda tem validade. Esse sistema antigo ainda era muito melhor. O único ponto bom do jogo é ser full digital e full online, porque se não tiver online, você não vai conseguir conectar o seu celular para jogar. É que para a Ubisoft usar o direito da música apenas no modo online, meio que barateia a licença, e com isso, muita música boa pode acabar vindo, porque antes ela tinha que pagar para licença para poder usar a música, além do direito para pagar para poder distribuir tanto online e física assim. Então esse é o único ponto bom mesmo, mas realmente tô com medo do como que vai ficar o dia 24, porque no 23, mesmo que não vai ter pro PS4 nem pro One, que era plataformas que tinha público, que vendia até que bem o jogo, o 23 ainda dá conta de vender até que bem, ou pelo menos normal no Switch. Mas agora o 24 nesse sistema pode dar meio ruim. O Dance Central tentou fazer isso com o Dance Central Spotlight e flopou muito. Mas apesar de todos esses problemas e polêmicas e decisões erradas que a Ubisoft teve, o jogo no quesito de música está cada vez melhor. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo, porque aqui eu realmente tive que falar umas verdades. Apesar de eu gostar muito do Just Dance, eu não consigo ficar quieto e ficar passando pano igual muitos youtubers fazem por aí e não tem coragem de vir a público admitir. Porque o jogo sim está bom, mas tem esses pontos negativos que tinham que ser alertados também. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com os tópicos que eu falei aqui? Tem alguma coisa no 23 que você acha que precisa ser mudado porque realmente está te incomodando? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no comentário. E muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Nata MC, Octoden, João Pedro, Raboni Santos, Lindo Raro, John, Wallace, José Neves e Kiwi Pepsi. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo, espero que gostaram. Se você like aí, se inscreva e tchau!